Olá, meus amigos, meus irmãos. Tem um texto da Palavra de Deus que nos ensina como os falsos profetas, eles conseguem ganhar a confiança dos incautos, né? Quando eu era menino, ia caçar, quando armava uma arapuca, colocava a comida em volta da arapuca para ganhar a confiança dos pássaros de quem ia cair na arapuca, né? E esse texto aqui é muito importante porque é dessa forma que eles ganham a confiança. E aí você cai na armadilha da perversão da tua fé. Que está aqui no livro de Gálatas, o versículo 7 e 8 em diante. Nós vamos fazer a leitura e vou explicar esse texto, que esse texto tem um grande ensinamento para nós. Que diz assim: o qual não é outro, mas algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quando eu ouvia certos pastores, eles iam, ouvia pelo rádio ou pela TV, eles iam ganhando a minha confiança aos poucos. Eu não via, a princípio, alguma coisa que fosse errado, né? E foram ganhando a minha confiança, e alguns deles eu comecei a ir na igreja deles. Comecei a ir, falei, não, isso aqui acho que prega o verdadeiro evangelho tal, né? E ganhou minha confiança e eu comecei a ir lá. Mas depois, a misericórdia de Deus, porque eu leio muito a palavra, comecei a perceber que eles estavam transtornando o evangelho de Cristo, sutilmente, né? Porque no versículo 8, o apóstolo fala assim, olha, pode acontecer que vem com... Até nós mesmos pode acontecer, ou um anjo transvestido em anjo de luz, como diz a palavra de Deus, né? Que o diabo se transveste em anjo de luz, pode anunciar um outro evangelho. Mas vocês já receberam o evangelho, que está aqui na palavra de Deus, que está aqui nas escrituras. Se ele vier transtornando, mudando, seja anátema. Então, eu vejo aqui muitos seguidores cegamente de pastores e líderes, porque eles ganharam a confiança das pessoas. E essas pessoas não tiveram o cuidado, como tiveram o cuidado os crentes de Bereia, que está no livro de Atos, né? No livro de Atos, o capítulo 17, versículo 11. Eu já fiz a leitura já algumas vezes, mas eu vou fazer novamente, né? Tá aqui, ó. Ora, estes foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Agora vem aqui. Examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Tá vendo? Esse texto aqui, ele tem que estar de conformidade lá, para você não cair naquele outro texto de Gálatas que eu li para você, né? Para eles ganharem a tua confiança e você ficar cego. Não, eu já estou indo lá, até agora não falou nenhuma heresia, porque às vezes demora tempo eles soltar as pérolas deles, né? Foi no meu caso. Comecei a frequentar e eu lá, vários tempos, meses, e volta e meia ele soltava as pérolas deles no meio da verdade, né? E assim eles ganham a confiança das pessoas. E aí as pessoas se entregam a vida espiritual deles na mão desses homens. E tudo que eles falar, as pessoas não vão para as escrituras, como eu acabei de ler aqui, os crentes de Beré, que eram nobres. E no meu caso, uma certa igreja que eu comecei a frequentar, eu falei, mas tem uma coisa errada aqui. A Bíblia fala de um jeito, ele está dizendo que não é bem assim, o entendimento não é desse jeito. Comecei a ficar, aí comecei cada vez mais a examinar as escrituras, até que eu saí fora, né? Saí fora. E às vezes a pessoa fala, mas quem é perfeito? O diabo fala desse jeito, né? Ninguém é perfeito. Quando ele está lá pregando, ele não é perfeito. Olha, a palavra tem que ser perfeita. Você não pode contaminar a palavra. Você não pode aumentar e nem diminuir, nem distorcer. Então, meus amigos, meus irmãos, eles ganham a confiança. Será que você tem algum aí
que quando nós vem aqui falar deles, você fala, não, mas ele não. E mesmo nós mostrando na palavra, e você não abre o teu olho, né? Muitos não abrem o olho, não conseguem abrir o olho. A luz do evangelho não entra na mente deles para eles sair fora, né? Então, meus amigos, meus irmãos, eu acabei de ler aqui, o apóstolo Paulo falou assim, se mesmo nós que pregamos a verdade, vier de novo, olha gente, eu preguei, mas eu tive um entendimento daquela pregação, não é assim, é assado, mas vou supor que tem um sinal miraculoso, um anjo desce no céu na reunião lá, um anjo de luz fala, isso que está aqui, esse entendimento não é dessa forma, é assim. A palavra de Deus fala que seja maldito. E o anjo, o diabo, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Foi o que eu li aqui, o texto de Gálatas, né? Se um anjo descer do céu, olha, e o anjo que descer do céu, falar um outro evangelho, não é anjo de Deus. Mas precisa ver qual céu ele desceu, né? De qual céu ele veio. Então eu espero que você, a partir de agora, quando você ouvir uma pregação, você achar ela maravilhosa, remoe ela, vê. Eu já fiz alguns vídeos dizendo, quando eles dizem assim, olha, não é literal, ou é linguagem de figura. Quando eles falam essas palavras, você já fica com os dois pés atrás. Pode ser que seja linguagem de figura, né? Pode ser. Mas as escrituras, como nós lemos muita palavra, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela fala a linguagem de figura, ela dá a tradução. Ela ensina. Ela não deixa nós em suspenso. Toda parábola, toda comparação, a palavra de Deus, em um certo texto, ela vai dizer para você. Eu já observei isso. Ela não deixa nós só naquela comparação. Ele explica. Olha, isso é assim. Como Jesus fez com os discípulos. Conta-nos a parábola lá do joio e do trigo. Jesus chamou ele, é assim, assim, assim. E no próprio livro do Apocalipse, que eles gostam muito de pegar o livro de Apocalipse, não, é tudo figurado. Só que eles não falam para você que o próprio livro de Apocalipse fala, ele dá. Quando é linguagem de figura, ele fala, ó, esse mar, essa besta, esse animal, é pessoas, é o diabo que vai transferir para essas pessoas o reino, né? É um reino. Esse 7 chifres é um reino. Ele fala desse jeito, ele explica. É que eles apostam, igual eu já canso de dizer, na sua ignorância da palavra de Deus, porque você não quer ler a palavra todinha. Você tem que ler ela toda. Não, mas eu leio todo dia. Você tem que ler ela por sequência, você tem que tirar um tempo para fazer o pente fino todo ano. Eu insisto que você tem que ler ela todo ano uma vez. Eu leio ela várias vezes no ano, mas você no mínimo tem que ler ela todinha, todos os anos da sua vida, que restar da sua vida, você lê ela. Todinha. Tem uma disciplina, senão você vai ficar à mercê desses homens. Você vai ficar à mercê de doutrinas várias e estranhas. Espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração e você tenha falado, é verdade, eu preciso fazer isso e vou começar a fazer isso agora, já. Vou começar a ler todinha ela para mim não ser enganado. Que Deus te ilumine em nome de Jesus. Amém.